A Bíblia Sagrada vem em uma caixa em azul escuro com detalhes em dourado. Ela é feita de um material resistente e tem laminação anti-risco, própria para o manuseio, que garante maior resistência a riscos e abrasões. Aqui na caixa temos o início da narrativa da criação, com esboços mais abstratos que vão se tornando mais concretos e figurativos, assim representando o primeiro até o quarto dia da criação. Na parte externa do tampo, fizemos uma alusão ao princípio da criação com o primeiro versículo do Gênesis. In principio creavit Deus caelum et terra, que significa, no princípio Deus criou o céu e a terra. As linhas douradas, um tanto abstratas, sugerem a descrição feita no início do Gênesis, quando a terra se encontrava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. A parte interna do tampo ainda remete ao primeiro dia da criação, com uma explosão de estrelas que representa o surgimento da luz. Aqui também fazemos uma referência a diversos interiores de igreja que possuem essa padronagem de estrelas no teto ou na parede. Como veremos mais para frente, em todo o projeto trouxemos elementos que fazem parte da história da arte sacra. Na parte inferior da caixa já temos algo mais simbólico e com mais forma. Nas laterais superiores e inferiores, vemos de um lado o sol com o mar e do outro a lua com as montanhas, representando o segundo, terceiro e quarto dia da criação, conforme descrito no Gênesis. E nas duas laterais maiores continuamos esse movimento sinuoso do Espírito Criador. É importante ressaltar o azul da caixa, que se refere ao céu, ao paraíso, à natureza divina, assim como também à pureza de Maria Santíssima. Continuando a narrativa da criação, assim que abrimos a caixa, vemos que a Bíblia está envolvida por uma luva em dourado fosco com detalhes em dourado metálico, que se destacam na composição da peça. Aqui, de um lado temos a árvore do Éden, como uma referência à criação do homem no sexto dia, bem como a sua queda. E do outro lado temos a sarça ardente, que é um dos símbolos de Nossa Senhora. Na lombada da luva, a queda está representada de maneira mais literal, com a cena de Eva cedendo à tentação de tomar o fruto proibido. No entanto, ao mesmo tempo é possível ver a lombada do livro se contrapondo à lombada da luva, com a cena da anunciação do anjo a Nossa Senhora. Então, com esses detalhes da luva e da lombada do livro, podemos já vislumbrar a salvação que há de vir ao mundo por meio de Nossa Senhora, a nova Eva. No interior da luva temos novamente a cor azul escuro e aqui cabe uma importante observação. Durante todo o projeto gráfico trouxemos esses tons de azul em homenagem a Nossa Senhora, como que envolvendo a Palavra de Deus com o seu manto azul e também fazendo alusão ao fato de que foi ela que envolveu o Verbo em seu ventre. Então, aqui temos a nossa edição inédita da Bíblia Sagrada, a obra mais valiosa já produzida pela minha biblioteca católica. Boa parte dos mais de 3 anos que trabalhamos nesse projeto foi dedicada à criação da capa que estamos vendo agora. Cada detalhe aqui foi cuidadosamente pensado e elaborado pela nossa equipe. Preenchemos a capa de riqueza simbólica, com diversos ícones, cores e símbolos que fazem parte da fé católica e que dão continuidade à narrativa da história da redenção, só que agora de maneira ainda mais viva e concreta. Aqui na capa temos representada a história da vida de Nosso Senhor. Na contracapa, o Antigo Testamento e na lombada, a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora, que marca o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, com a entrada de Jesus Cristo na nossa história. Vamos ver tudo isso em detalhes, começando pela capa. A estrutura geral da capa foi inspirada no teto do batistério de São João, que fica em Florença.
Esses 3 grandes arcos que compõem ela agrupam em 3 diferentes períodos os episódios da vida de Cristo: sua infância, sua vida pública e sua paixão. No primeiro arco, o mais externo, vemos o nascimento e a infância de Jesus. À esquerda, a visitação de Nossa Senhora Santa Isabel na cena central, o nascimento de Jesus, e à direita, a adoração dos Reis Magos. Embaixo, vemos a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. No centro, a fuga ao Egito e, por último, Cristo discursando com os doutores no templo, no episódio da perda e encontro do menino Jesus. No segundo arco, vemos representada a vida pública de Nosso Senhor. Em primeiro lugar, o batismo de Jesus. Em segundo, a vocação de Pedro, representando o chamado dos apóstolos. Em terceiro, as bodas de Caná. Em quarto, o Sermão da Montanha. Em quinto, a multiplicação dos pães e dos peixes. Em sexto, a transfiguração. Em sétimo, a entrada de Cristo em Jerusalém no domingo de Ramos. E encerrando esse arco, a última ceia. No arco mais interno, vemos a paixão de Cristo. Em primeiro lugar, a agonia no horto. Em segundo, a flagelação de Cristo. Em terceiro, a coroação de espinhos. Em quarto, a condenação de Cristo. Em quinto, Cristo carregando a cruz. E por fim, em sexto, Cristo crucificado morrendo por nós, com Nossa Senhora e São João aos seus pés, bem como os ladrões de cada lado. Servindo de fundo a cena da crucificação, vemos elementos arbóreos fazendo referência à árvore da vida. A árvore e o madeiro de Cristo, de onde todas as coisas criadas brotam. Enquadrando essas cenas, temos uma combinação de elementos arquitetônicos que remetem a diferentes períodos da história da Igreja. Agora, na contracapa, vemos representada a história do Antigo Testamento, em referência à primeira aliança de Deus com o seu povo, os profetas e as promessas do Messias, o Salvador. A inspiração para a composição da contracapa foi a pala d'ouro, retábulo que constitui parte do altar da Basílica de São Marcos, em Veneza. E cada um desses ícones presentes nela se refere a um dos livros do Antigo Testamento. Temos aqui um ícone da Arca de Noé, representando o livro de Gênesis, as 12 tribos de Israel, representando o livro de Números, uma harpa do salmista, representando os Salmos, um cordeiro mudo levado ao matadouro, representando o livro de Isaías, o grande peixe que engoliu Jonas, representando o livro de Jonas, e etc. São 46 livros no Antigo Testamento, ou seja, 46 ícones. Então aqui trouxemos a explicação de apenas alguns ícones devido ao grande número deles. Mas nos apêndices, ao final da obra, há um índice de ilustrações com o significado de todos os ícones presentes na contracapa. Essa imagem da guarda é uma arte do Fra Angélico, chamada O Juízo Final. Ela é dividida em 3 partes, mas nós utilizamos aqui somente a da glória, representando Cristo que vence a morte, ressuscita e sobe aos céus. Temos na guarda também, pela primeira vez, o título Bíblia Sagrada, coroando então todo o projeto. E agora que vimos os detalhes de cada um dos itens que contam a história da redenção, vamos recapitular brevemente tudo o que acabamos de ver. Na caixa, temos representado os primeiros dias da criação do universo. Na luva, a criação e a queda do homem, mas já podendo entrever a salvação, Jesus Cristo que vem ao mundo por meio de Nossa Senhora. Na contracapa do livro, toda a história do Antigo Testamento. Na lombada do livro, a entrada de Cristo na história com a anunciação do anjo à Virgem Santíssima. Na capa, a vida de Nosso Senhor desde a infância até a sua paixão. E, por fim, a gloriosa ressurreição de Cristo, que vence a morte e redime toda a humanidade.
Imagine poder relembrar essa belíssima história da aliança de Deus com a humanidade toda vez que você enxergar essa Bíblia Sagrada. É uma verdadeira obra de arte feita para ocupar um lugar de destaque em nossos lares. E assim também nos lembrar constantemente do amor de Deus por cada um de nós. Fechada essa parte do projeto gráfico que conta a narrativa da história da redenção, agora vamos ver o interior da nossa Bíblia Sagrada. Nessa parte, para a realização do trabalho artístico, nós exploramos os próprios elementos de cada livro bíblico. Então, cada um dos 73 livros que compõem a Bíblia tem uma capa personalizada com um ícone relacionado ao seu tema, junto do seu nome escrito em 4 línguas: português, hebraico, grego e latim. Temos também o índice de cada livro, como já vimos na parte do projeto editorial, e em seguida o texto. Todo livro inicia com uma letra capitular, essa letra maior personalizada e ornamentadas. Aqui entramos em outro detalhe artístico da obra. Cada grupo de livros tem uma identidade visual própria nas margens. E para a criação dessa identidade, nós utilizamos as 8 separações clássicas da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento temos os livros do Pentateuco, com ramos que representam o Jardim do Éden, os livros históricos com ornamentos gregos, simbolizando o cativeiro judeu sobre diferentes povos, os livros sapienciais com instrumentos musicais, elementos naturais e símbolos judaicos, e os livros proféticos com ornamentos assírios e elementos relativos ao templo. Chegando no Novo Testamento, fazemos destaque para os 4 evangelhos, que apesar de fazerem parte do mesmo grupo de livros, também ganham um elemento artístico único. De modo geral, as margens dos 4 evangelhos trazem vestes sacerdotais e redes de pescador, representando a vocação dos apóstolos. E dentro de cada um dos evangelhos temos, em Mateus, o menorá, um candelabro judaico que faz alusão ao fato desse evangelho ter sido escrito especialmente para os judeus, mostrando que Cristo cumpriu o Antigo Testamento e é o Messias esperado, e as asas do anjo, que é o símbolo de São Mateus. Em Marcos, o Espírito Santo, representando a abertura do Evangelho, com o anúncio de João Batista e o batismo de Jesus. E também um Evangelho querigmático, escrito para anunciar pela primeira vez a boa nova aos gentios. Em Lucas, flores com um monograma mariano, em alusão à presença destacada de Nossa Senhora neste Evangelho. E em João, o cristograma Quirô, que representa Jesus Cristo como o princípio e fim de todas as coisas, em referência ao prólogo de São João com a frase "No princípio era o Verbo". Ainda temos, no livro de Atos, as línguas de fogo, em referência ao Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. Nas epístolas, Cristo como a videira e os apóstolos e discípulos como os ramos. E por fim, no Apocalipse, referência às diferentes visões de São João, com fogo, astros, trono, trombetas e anjos. Agora, chegando no final do nosso projeto artístico, temos ainda 4 fitilhos azuis com detalhes bordados em dourado para a marcação das páginas. E no final do livro, 2 apêndices que já citamos no projeto editorial, mas agora vamos ver com mais detalhes. Primeiro, temos os mapas que foram um a um criados pela nossa equipe. São 11 mapas do Antigo e do Novo Testamento que mostram a peregrinação de Moisés e seu povo, as viagens de São Paulo apóstolo, a região da Palestina nos tempos de Jesus, Israel no tempo dos Macabeus, o mundo dos patriarcas, as divisões das 12 tribos de Israel, os reinos de Israel e Judá no período dos reis, Jerusalém na época de Jesus, o interior do templo de Herodes em Jerusalém, o império persa no tempo de Ester e os impérios assírio e babilônico. Por fim, temos a genealogia bíblica, também criada pela nossa equipe artística, que vai desde Adão e Eva até Nosso Senhor. Logo no início desse apêndice há uma legenda explicativa de cada elemento da árvore genealógica.
E aqui vale destacar um deles. O ramo que vai dar em Jesus é todo envolvido por uma botânica mais densa, assim destacando ele. Então, com tudo isso, temos enfim o projeto artístico dessa edição da Bíblia Sagrada da minha Biblioteca Católica. Todo ele foi pensado como uma obra de arte, buscando em cada detalhe manifestar a beleza da nossa fé e fazer com que cada encontro com a Bíblia Sagrada seja um encontro único. Mais do que apenas um livro, pensamos essa edição como um verdadeiro tesouro, para estar no centro das nossas casas e ficar de herança para as próximas gerações.